Tá, vamos lá, vamos iniciar aí. Bom, vou passar minha visão aqui para vocês aqui do que eu tô olhando, tá? Foi uma segunda-feira bastante agitada hoje aqui, né? Cara, eu fiquei surpreso com esse movimento aqui do ouro, tá? Eu acreditei que a gente teria um movimento de consolidação dele aqui e não. A gente teve o rompimento, essa região aqui, né? E após o rompimento dessa região, tivemos um pullback aqui também nele, né? Vamos ver aqui o ouro, a questão da Fibonacci dele, onde está aqui. Ok. A gente tá, perdemos a meia 1,8 aqui dessa máxima, aqui de cima, né? Com essa mínima. E abriu em gap aqui agora. Ó, o que acontecer aqui, ó, deu um gapzinho, tá vendo? Como eu falei, mesma ideia. Pode ser que a gente feche esse gap aí, tá? Antes de iniciar o movimento maior dele aí. Deixa eu ver quantos pontos ele subiu aqui. Subiu. O gap foi um gap de 500 pontos. Daqui até aqui foi praticamente 1.500 quase. Tá. Tá chegando, tá indo de volta aqui pro sobrecompra aqui nos 5 minutos. Fica atento nele aí, que talvez a gente pegue uma operaçãozinha no próprio ouro daqui a pouco. E o BTC, ele fez o que eu tava analisando nele, né? Desde a da sexta-feira lá. Ele buscou os 93 mil dólares, que era essa região aqui, né? Aproximadamente. Que é o TP daquela entrada que eu mandei ontem lá no grupo. Uns 93.200 que eu tinha mandado. O que acontece que agora no BTC? Cara, a gente tá em níveis de sobrecompra já nele, aqui no H4, tá? Como vocês podem ver, estamos sobrecomprados nele. Eu estou com a minha operação aberta aqui, como vocês podem ver, tá? Essa operação que é uma operação swing, tá lá embaixo, tá lá no 87. Então, por enquanto eu vou manter ela aqui, mas não vai fazer muita diferença aqui não, na análise que eu vou fazer, tá? Só na análise maior, ali no semanal, enfim. Porque eu acredito que ele venha buscar aqui no semanal, tá? Então eu acredito em mais, um pouco mais de alta para ele ainda. Cadê? Colocar aqui no semanal, ó. Semanal. A média móvel aqui. Eu acredito que a gente venha testar essa média móvel aqui de 50 períodos, tá? A exponencial tá um pouco mais aqui em cima, mas o mínimo acho que ele vem testar essa média aqui. E testando essa média aqui pode acontecer um pullback daí, tá? Assim, ele pode fazer isso, ou daí pode fazer isso aqui. Daí eu vejo o que eu faço. Mas se ela chegar nessa região aqui de cima, eu vou fazer um hedge naquela operação ali de baixo, tá? Pra travar ela, ou zerar ela mesmo. Mas no time frame curto aqui, né? Olhando só o time frame curto aqui, vamos ver aqui, a gente pode, aqueles zonas que a gente pode dar uma olhada nele aqui agora. Bom, é, o H1 voltando aqui para baixo de 70, né? A gente está acima das médias móveis também no H1, do 15 minutos. A gente está acima das médias de 50 períodos do 15 minutos. Seria interessante, por exemplo, se ele perder essa média de 15 minutos, de 50 períodos, ele pode vir buscar essa média de 200 aqui embaixo, tá? Poderia ser uma operaçãozinha de compra aí no próprio BTC. Vamos ver aqui se ela mostrar algum tipo de padrão aqui. Talvez eu faça de uma venda, né? Para meio que faça um hedge aqui na operação, né? Vamos supor que ela tá, perca aquela região ali, eu vendo, né? Coloco um alvo curto aqui, tecnicamente, né? De 1.200 pontos ou 1.100 pontos, até essa média aqui de 200 períodos, beleza? Mas por enquanto, achei muito arriscado a gente tentar posicionar com a venda dele aqui, tá? Muito arriscado. Tem dois fundos aqui relativamente forte, tá? É esse daqui que ela fez e esse aqui de baixo. Acho que seria interessante se ela fizesse esse cenário aqui, tá vendo? Daí é que você pode tentar trabalhar com uma venda. Se trabalhar com uma venda aqui direta agora, pode ser que ela caia, fique positivo um pouco a ordem, né? Aí ela pega essa média e volta a subir. Aí você vai levar stop. Mas, inicialmente, que uma possível operação de venda no BTC para um time frame curto.
curto, sim, uma operação mais curta, né? E uma operação mais longa, qualquer queda um pouco maior dele aqui, acho que é um bom ponto, cara, pra vocês entrar comprado, tá? Até a média de 50 lá. A média de 50, pra vocês terem uma noção, a taxa exata dela tá na 97.300, tá? 97.300. Então, se a gente tiver uma queda aqui até a média móvel aqui, por exemplo, de 50 períodos, o H1, ou a média móvel de 200 aqui do 15 minutos, meio que teria uma operação desse sentido aqui, ó. Cadê? Ó, posição. Onde vamos supor que se a gente pega a compra aqui, um pouquinho mais ou menos aqui. Dá pra deixar até nesse fundo aqui, eu acho. Dependendo, aqui o ponto exato, daí dependeria, acho que daria para ficar atento no RSI aqui, no time frame até de 5 minutos. Quando os 5 minutos chegar, por exemplo, próximo de um sobrevenda, né, ou próximo do 30, daí trabalhar com a compra. Mas seria mais ou menos essa a ideia, tá? Seria mais ou menos isso aqui até os 97 daí. Operação de ter um TP de, um TP de 4 mil pontos aproximadamente, com um stop daí no mínimo aqui de uns 1.200 pontos ou 1.000 pontos. Ou um stop menor aqui nessa região aqui, né? E daí um TP menor, se quiser deixar, ou se quiser deixar um TP até menorzinho, com risco de retorno não tão grande, ou um pouco, ou na 96 aqui. Mas, conforme vai passando a live aqui, se eu for fazer uma compra, mais uma compra nessa região aqui de baixo, eu vou deixar a taxa ali, beleza? Aquela operação do ouro ontem, pessoal, o que aconteceu com ela? Ó, eu tinha deixado a ordem pendente aqui no ouro ontem. Eu tinha deixado uma ordem pendente bem aqui, ó. Bem aqui. Ela abriu a ordem, né? Ficou positiva, teve uma queda relativamente boa, né? Caiu 2.800 pontos aqui no ouro. Só que ela não conseguiu manter, tá? Acreditei que ela, nessa região aqui de cima, a gente buscaria aqui o gap, pelo menos, tá? Ou próximo aqui do gap, depois de voltasse o movimento de alta. Mas ela simplesmente fez o topo, fez um fundo bem curto aqui em relação ao movimento que teve aqui de alta e manteve, né? Isso para dizer que essa região aqui, ó, segurou aqui também, ó. Que hoje de manhã também teve uma quedinha interessante nele, caiu 4.000 pontos. E ela segurou a média aqui junto com esse fundo aqui no caso. Mas como eu falei, eu acredito que vai ter um movimento corretivo, tá? Tanto no BTC quanto no ouro. Aí tem que ficar um pouquinho atento aí, ó, pra não fazer besteira, tá? Principalmente no ouro, porque, como eu falei, cara, o lote no ouro é um pouco mais difícil, beleza? Bom, ó, isso aqui é interessante, tá deixando um pavio de rejeição aqui no 15 minutos, na abertura aqui dessa vela, né? No fechamento dessa vela aqui, a abertura dessa aqui no 15. Aqui no ouro seria, acho que bem parecido com o BTC ali no caso. Acho que seria interessante que pelo menos uns 5 minutos perder essa média aqui, tá? Acho que uma confirmação do rompimento dessa média aqui para dar um movimento mais interessante aqui de venda dele. Como eu falei, ele tende a vir buscar essas regiões aqui de baixo também, tá? Seria mais ou menos essas zonas aqui. Eu falei, acredito que ele possa vir buscar aqui o gap, mas só que como ficou bastante distante do gap agora, ele teria que cair literalmente, ó, 12.000 pontos, entendeu? Então acho que esse gap aqui, uma operação não tão muito grande, né? Eu acho que fica arriscado agora, tá? Mas por enquanto vamos esperar aí, ó. Esperar ele sair dessa região aqui, beleza? Com essa média aqui no meio. E o BTC também, tá? Vamos aguardar aí os próximos movimentos do próprio BTC. O BTC nos 5 minutos perdeu aqui a média tá perdendo a média de 5, tá? Mas de 50 nos 5 minutos. Mais do 15 minutos ainda não. E aqui no ouro, a média de 15 no ouro está aproximadamente nessa zona de suporte aqui, tá? Então pode ser que, como eu falei, né? A gente cai aqui, tem uma quedinha agora aqui nessa seção, né? Capture um pouco de liquidez aqui nessa região aqui de baixo. Para quando vocês forem puxar as zonas ali de suporte e resistência, né? Que são as zonas de oferta e demanda, eles sempre puxam desse jeito aqui, ó. Quando vocês forem olhar, tá vendo? Você pega aqui algum retângulo, né? Aí você pega, geralmente, do corpo da vela e do pavio e puxa, né? Dentro de um corpo. Para você ter uma zona, entendeu? É isso que a galera que opera. Ô, caralho. Opera Smart Money, eles fazem, tá? Eles puxam basicamente uma região ali, né? Que
Vai ser uma região de oferta e uma região de demanda, né? Aí coloca uma de firula em cima dele. Mas, então, como eu falei, aqui a gente tem um suporte interessante. Você pode deixar marcado que é um suporte interessante nessa região. Visão macro do ativo. Aqui no ouro, tá? O macro dele eu tô um pouco confuso, tá? Como eu falei, no semanal ele tá um pouco confuso, ele perdeu a 1,8 da FIBO ali, tá? Eu, eu não tô muito confiante em fazer uma compra e segurar por muito tempo ela, mas também não estaria confiante em fazer uma venda e ficar muito tempo segurado nela, tá? Eu acho que seriam operações assim mais curtinhas, nos movimentos que ele tá fazendo agora, pelo menos, tá? Porque se vocês olhar aqui também, ó, o H4 no ouro, a gente não tá em nível de sobrecompra ainda nele, entendeu? Então pode ser que ele continue subindo mais. Só que ao mesmo tempo, a gente pode começar a tá fazendo meio que divergência no próprio RSI, entendeu? Ó, se vocês colocar aqui, ó, vocês vão ver que aqui fez um topo, um sobrecompra, aqui fez outro topo, aqui fez mais um topo, aqui quebraria a divergência, só que aqui em cima ele tá fazendo outro topo, então fica assim, fica um pouco confuso, entende? E aí, como eu falei, aqui ainda tá dentro da zona da 61 ainda, rompeu um pouco, rompeu, mas se você aumentar o time frame não rompeu ainda, então ele pode querer fazer esse movimento aqui ainda, tá? Que é o que eu tava mais inclinado, né, desde ontem, que seria uma consolidação aqui do ouro e tal. Eu acho ainda que não deve vir buscar tão cedo a máxima histórica aqui, tá? Que foi nas 4.500. Mas tem que observar o que ele vai fazendo aí, tá? Mas por enquanto, ó, aguardar aí. Vamos ver se ele perde essa região pra gente tentar posicionar uma entrada de venda ou compra mais curta. Então essa região aqui é uma região interessante de demanda, tá? E uma região aqui agora, em cima aqui fica difícil também puxar uma região aqui interessante de venda, tá? Porque a gente não tem meio que topo aqui no caso, né? Só teria topos que eram suportes, que foram rompidos e viraram resistência agora. Mas, querendo ou não, aqui é uma região, né? Se olhar os pavios aqui de trás, é uma região de resistência, né? Então, tinha mapeado aqui também mais ou menos essa zona aqui aproximadamente, que seria um pouco acima aqui dessa resistência aqui local que ela fez. Então aqui no caso pode puxar o quê? Quando tá os pavios assim, você pode pegar aqui, por exemplo, o último, pegar aquela máxima ali do pavio e puxei para baixo aqui desse último pavio aqui, criar uma zona, tá? Então sei que aqui pode ser uma zona, aí você vai usar como confluência o quê que você pode usar? Você pode usar o RSI daí como base também. Vamos supor que o preço estique aqui agora, começa a subir, 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 subir. O RSI vai subindo nos 5 minutos também. Chega nessa região aqui, você sabe que é uma região, né, do impulso cima é uma resistência ali de trás. Então pode ter, por exemplo, um movimento de corretivo nele, né? Pelo menos para vir testar, né, novamente esse fundo aqui, esse topo que rompeu, entendeu? Então, que no caso vai criando uma narrativa para uma operação mais curta nele de venda, entendeu? Mas por enquanto, aguardar, tá? Tem que fazer não. E o BTC, uma olhada, por enquanto consolidado também, rompimentinho ali. Acho que eu vou começar a fazer as lives às 9 horas da noite, tá? Quando não é domingo. Porque geralmente esse horário aqui é mais paradinho mesmo. Começa a pegar peso, é mais ali às 9 horas, tá? Mas por enquanto, mercado consolidado. Nós temos uma queda da máxima até esse fundo de 780 pontos, tá? E vamos tentar traçar as zonas aqui pra gente ver se a gente consegue deixar alguma ordem pendente, beleza? Como eu falei, então o meu viés no macro ainda está forte, que vai chegar aos 97, que é a média lá dos 50 do semanal. Só que, ao mesmo tempo, no curto espaço de tempo, a gente pode ter uma queda dele aqui, tá? A gente pode ter um movimento corretivo dele aqui, por conta dos RSI que está sobre comprado, tá? O H4 aqui no caso. A gente está dentro aqui ainda, né, desses topos aqui. Então, eu posso puxar uma linha aqui, ó, para me dar uma olhada de alguns pavios aqui de trás, tá? Então, eu puxei, puxei e puxei esse outro aqui também. Beleza. Então, onde que o preço está agora aqui no time frame curto? Tá dentro dessa zona aqui no caso, tá? E aqui no time frame menor, onde que seria um ponto interessante de demanda aqui nele? Onde que teve onde que teve uma reação mais forte aqui no BTC? Nesse movimento aqui dos 5 minutos e do 15. Muito mais forte foi aonde? Foi aqui. Porque aqui era um movimento que ele veio testar no suporte e olha a rejeição que teve essa vela aqui.
Colocar uns 5 minutos para ficar mais fácil para ver a rejeição. Ó, momento claro de rejeição, tá? Então eu sei que aqui é uma região interessante de suporte, tá? Então, assim, muitas coisas quando vocês vão pegando ali a malícia do ativo, malícia não. Quando você pegar ali o tempo de tela com o ativo, você não precisa ficar traçando muita coisa no gráfico, não, mano. Você bate o olho, você entende ali já direto que você pode fazer ou não, entende? Mas é bom você ir traçando assim, principalmente se você está operando pelo PC, pelo celular é um pouquinho mais difícil ficar fazendo isso, mas se opera pelo PC, não precisa ter preguiça, não. Você puxa ali as zonas, vê qual zona está mais interessante, faz uma análise ali por cima do movimento que ela fez. Então, eu sei que isso aqui é uma região interessante de demanda aqui no preço, né? A gente estava num movimentinho de baixa e em uma vela dos 5 minutos a gente meio que engolfou aqui essas últimas velas aqui dos 5 minutos. E agora a gente está tendo um movimento, né, de correção aqui do preço. Se a gente colocar no 15 minutos também agora, a gente vai ter a média de 50 aqui e uma média de 200 períodos aqui, tá? Daqui até aqui embaixo são 1.800 pontos, tá? Eu acho que seria assim um movimento perfeito agora, de uma possível compra nele mais longa, se tiver uma queda interessante nele, tá? Se tiver uma queda interessante aqui nele, ó, a gente começar a cair, 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 vir para essa região de volta, aqui dá para entrar comprado de novo para até os 97, até os 97 daí, tá? Seria bacana. Se vir aqui, eu vou aumentar minha posição aqui, tá? Se ela vir ali, eu aumento minha posição. E se ela manter a queda aí, eu vou tentar pegar alguma coisa na queda também, né? Pra não ficar ah, chupando o dedo aqui na queda. Mas como eu falei, acho que só vai ser válido se ela perder essa média aqui e fazer algum movimento de pullback ali, tá? Essas linhas aqui que eu deixei são linhas interessantes, tá? São zonas interessantes aí do preço. Mas aqui acho que é fundamental para ela manter essa alta, essa região aqui, tá? Essa zona aqui é fundamental. Tanto essa zona ali, quanto apagar essa linha aqui de trás. Quanto a zona aqui de baixo também, cacete. É. Já olha o chat, não sei se eu tô para não perder o raciocínio aqui. Aqui são duas zonas interessantes para mim estar olhando também, tá? Porque caso ela fazer um falso rompimento nessa zona aqui de cima, aqui tem a média de 200 no 15 minutos, tá? E se a gente colocar agora uma Fibonacci aqui da máxima e até a mínima aqui do fundo, do início do movimento de alta, a gente tem um Fibo de 50 onde? A gente vai ter a Fibo de 50 aqui, tá? Assim, tecnicamente, até essa região aqui seria viável trabalhar com compra, buscar aquela taxa que eu falei lá. Só que eu acho que se vir muito aqui, cara, com muita força, já fica um pouco perigoso, tá? Mesmo que fique na 50 aqui da Fibo. Aqui estaria interessante ainda, que seria a minha 1,8. E o preço poderia fazer isso, né? Mas ali já ficaria com o pé um pouco atrás se ela caísse lá, beleza? Aguardar aí. Como eu falei, esse horário aqui é um pouquinho mais lento, não vai ter muita movimentação por enquanto. Vai ter que ter paciência aí, tá? E o Shao, beleza, tocou o topo de volta lá. E dá uma olhadinha aqui no chat. Fala alguma coisa aí. Alguém tá com uma dúvida? Alguém fez uma operação? Quer falar alguma coisa aí? Pode falar enquanto isso. Enquanto o preço vai movimentando, a gente vai mandando mensagem. Shao fechou gap. Foi um gapzinho pequenininho, né? Ó, foi um gapzinho pequenininho aqui na Axis. Cadê? Geralmente eles fecham, geralmente ele fecha, mas só que foi um gapzinho pequenininho. Foi um gapzinho de 580 pontos. Se pegou uma venda aqui em cima até o fechamento do gap, foi uma operaçãozinha linda. Pegou 1.000 pontinhos ali fácil. Aí quando eu vi ele já tinha caído um pouco, entendeu? Aí só que ela subiu de volta, né? Aí deu uma subidinha aqui de volta, mas quem vendeu aqui na abertura aqui na XNES fechou o gap certinho. Ó, como ela fechou certinho o gap. Como eu falei, por isso que eu tenho existe uma grande possibilidade de a gente fechar aquele gap lá embaixo. Porque o gap lá de baixo foi um gap interessante, né? Ó, foi um gap aqui, ó. É um gap que tá no preço aqui razoável, tá? Então tem uma grande possibilidade, e eu já tô com o meu viés que o ouro ele vai entrar numa consolidação no semanal, né? Então tem uma grande possibilidade dele vir fechar sim esse gap aqui. Porque se aqui seria, vamos supor que venda aqui em cima agora, seria uma operação gigantesca, né?
Cara, então eu não opero petróleo, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu não tenho noção muito de como que qual que é os movimentos, entende? Cadê? Ô, porra. Aqui. Ah, dá uma olhada aqui. Que eu não opero, mano. Ah, eu não entendo muito a maneira que as velas se movimentam, eu não entendo muito da volatilidade, como é que funciona. Eu não consigo opinar muito, não. Mas olhando graficamente falando aqui, é um suporte do semanal, né? Bateu no suporte interessante semanal e segurou aqui agora. Que também deve ser refletido também esse movimento aí com os acontecimentos que teve aí, né? Em porcentagem de valorização, quantos que foi? 3%, 3. Mas eu não vou opinar muito que não, porque é um ativo que eu não tenho uma afinidade para operar. Dá uma olhada no iene, eu tava dando uma olhada nele hoje mais cedo, né? E a gente teve o que no iene hoje aí? Ó, a gente teve queda, hein? Ah, o iene caiu, fez um falso rompimento aqui, né? Sem vergonha. Bom, fez um falso rompimento aqui, até tentou fazer um pullback, não conseguiu e descarregou. E ele fez esse padrãozinho aqui, ó, que é o fundo, deu o pulo do gato para tentar voltar no movimento de alta, né? Travou na resistência de volta e caiu de novo. Mas pode ser agora aqui, ó, né? Dá mais uma continuidade de venda. Mas, agora, se você altera o time frame, dá um zoom para trás, vocês vão ver que ainda está fazendo, ó, fundo maior que fundo anterior. Tá vendo? Então, ou seja, ainda assim é uma, é uma tendência de alta nele aqui no time frame maior no caso. E se pra pior, puxando uma linha de tendência aqui também, ó, não seria base de clique linha de tendência, mas ele segurou a linha de tendência aí, tá? Ele tá indo testar um suporte, uma resistênciazinha aqui agora, tá? Ó, se ele romper esse pullback para cima, né? Se ele invalidar esse pullback aqui, eu acho que é uma boa compra nele aí, tá? Acho que seria uma boa compra. Porque, cara, daria para fazer uma compra nele aí, estaria pegando embaixo aqui desse fundo, com um alvo nesse último topo aqui de trás, ó. Então seria uma operação aqui de 1.000 pontos, né? E um stop aqui nele de no mínimo aqui uns 250 pontos, 300 pontos. Dá para ficar de olho. Quem opera iene aí, ó, fica de olho nessa região aí, ó, tá? Dá para baixar o time frame um pouco daí. Dá uma olhada aqui no TradingView, como é que ele tá se comportando aqui nas médias. Ele tocou na média de 5 minutos aqui, a média de 200 períodos nos 5 minutos. Seria um bom gatilho se ela perdesse essa média aqui no 200, nos 5 minutos, tá? Para tentar trabalhar com alguma compra, se ela não fizer o pullback, né? Obviamente, se ela não fizer o movimento de pullback. Ela perdeu aqui a média de 50 no 15 minutos, que é um bom sinal, né, para compra. Então, dá para ficar atento aí no iene, tá? Se ela não tiver um movimento de baixa, dá para trabalhar com uma compra, né? Mas teria que falhar aquele pullback ali no caso. Aqui tem uma linha de tendência de baixo também. Fica de olho nele aí. Se eu ver daqui dá para entrar alguma coisa no mercado, a gente entra. Tchau, tá tendo uma quedinha boa aí, hein? Vamos ver aqui. Ó, estamos chegando próximo aqui do 37 no sobrevenda. Eita, tem uma quedinha boa. 2.000 pontos caiu já. Você é louco, mano. É muito ponto que o Shao puxa. É muito ponto que o Shao puxa. Vamos ver aqui no. Ó, mas ele chegou naquela média que eu falei lá. Vamos ficar atento aí, ó. Atento nessa região aqui no caso. Ahn, Joguei aqui. Porque o 15 minutos tem margem para cair mais no RSI e o H1 também temos margem ainda, pelo menos, para vir até essa média aqui de 50. A média de 200 aqui no caso, né? Puxar uma linha de tendência aqui também, pra gente ter mais uma base. Ele tá quase praticamente na linha de tendência também, né? Ó, não sei se ficou certo essa linha de tendência. Deixa eu puxar daqui. Tá interessante. Tá rompendo essa linha de tendência aqui, ó. Ó, agora que eu vi que a gente tem uma linha de tendência desde do início do movimento lá, da alta que teve, ou seja, uma alta de um ativo de literalmente.
3,40%. Ele tá tocando nessa linha de tendência aqui. Vamos dar uma olhada aqui no H1 como é que tá. A gente não. Ah, fato que, como eu falei, o RSI não tá sobrecomprado ainda, né? Então, o H1 e nem o H4. O único RSI que tá em níveis de sobrecompra aqui seria o. Deixa eu ver se o diário tá. No diário também não tá. O semanal também não tá. O semanal tá bem levemente para cima, um pouquinho ali do 70. Né? Seria o mensal, mas o mensal não daria para usar como base aqui. Mas vou ficar atento aí, ó. Essa região aí pode ser uma região bacana aí pra gente tentar trabalhar, né, com uma venda dele, no caso, ou uma compra agora, tá? Se ela mostrar alguma força aqui que vai segurar, talvez a gente trabalhe com uma compra nele. Mas como eu falei, né? Aí vai um pouquinho contra aquele movimento que eu tô vendo lá no semanal, que é uma consolidação ali no preço, né? Mas dá para fazer uma compra mais curta, talvez, né? Ou com um repique até aqui em cima, aqui, ó. Tá buscando uns 2.000 e poucos pontos, 3.000 pontinhos. BTC. Vamos ver o BTC. Caindo também, tá fazendo um movimento parecido com o ouro. Você opera BTC Shell na zero mesmo? Eu tinha separado as contas para operar BTC na zero e Shell na Pro. Cara, tanto faz, né? Na verdade, tanto faz. O custo é o mesmo, entendeu? É que eu não gosto um pouco do spread, entendeu? Eu prefiro pagar a comissão ali do que ter o spread, né? Mas tanto faz, questão de gosto. BTC, tipo, o BTC deve buscar os 50%. Os 50% você está falando do maior aqui? Do movimento maiorzão dele aqui? Ou você está falando 50% de qual movimento? É a prata também, né? Só que na prata eu não, acho que não vou fazer nenhuma análise na prata aqui hoje, não. Acho que, como a gente já tá no ouro ali agora, vamos deixar a prata de lado. Ali no iene, vamos ver se ele mantém o movimento e o BTC também, né? Estamos tendo uma queda aí agora, aparentemente. Se tiver uma venda aqui no BTC, eu vou pegar também, tá? Pra mim meio que fazer um hedge na operação minha. Aí, se ela der boa essa operação da venda, eu fecho a venda e mantenho só a compra. Daí eu fico com o lucro da venda, entendeu? Isso chama hedge. Assim, é um pouco difícil fazer, tá? Tem que tomar cuidado. Enquanto tá meio paradinho, sem volatilidade aqui, ó. Mas já caiu 400 pontos e a gente tá chegando, ó, em um certo nível de sobrevenda aqui nos 5 minutos. Ainda não bateu. Seria interessante a gente ter mais uma queda aqui agora nele. Tô. Cadê o ouro? Aqui. Ó, o ouro já reagiu nesse suportezinho aqui, hein? Foi literalmente em cima aqui desse suporte. Ó, tipo assim, se olhar o time frame só curtinho, curtinho, curtinho aqui no ouro, o que vocês podem fazer para tentar fazer uns scalpers também? Você pode pegar uma Fibonacci aqui, pegar da máxima, da mínima, onde está os 50%. Opa, 50% está aqui nessa região. Então eu posso tentar pegar uma venda aqui, sei lá, com alvo aqui mais curto, entendeu? Um stopzinho menor aqui. Dá pra gente tentar também agora. Vamos tentar fazer aí uma operaçãozinha mais curta nele. Eu acho que fica viável, tá? Porque a gente tem uma região bacana aqui também, ó, de topo, ó. Topo, 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 né? Topo. Aí rompeu, segurou o suporte, rompeu para baixo, né? Agora ele pode fazer isso aqui pelo menos de novo, né? Não que ele vá romper agora aqui essa região, mas ele pode fazer um movimento corretivo, tá? Dá pra até tentar puxar aqui, ó, uma linha de tendência aqui nessa região também, para ver alguma taxa melhor. Ó, esse aqui já bem que bateu em cima, hein? A fibra tava um pouquinho mais em cima. Ai, ai, ai. Esse aqui é foda como é operar em time frame muito curto. Porque a gente tem uma região aqui também agora, né? Só que aqui seria mais interessante, tá? Deixa eu ver o RSI aqui. Ai, filho da puta, não deu. É foda, mano. O olho é foda. Dá pra pensar, quando você olha o time frame muito curto nele, cara, é muito pouco tempo que você tem pra raciocinar se vale a pena entrar ou não, calcular ali se vai valer a pena o risco. Porque, assim, tecnicamente olhando, a região mais interessante estaria um pouco mais aqui em cima, né? Só que aqui também já era uma operação de venda, porque também se olhar os 5 mil, o M1 aqui o M1 dele, ó, tem um topo, um topo, um topo, um topo.
Então meio que tá indo fazendo divergência, né? E aqui caiu quantos pontos? Teve uma quedinha aqui de 300 pontos, então, sei lá, supor que você arriscou aqui 220 pontos na operação e tenta buscar aqui 300 e poucos pontos, 400. Uma operaçãozinha curtinha, entendeu? Usando só um time frame curto. Daria pra ter entrado. Ah, puta que pariu. Filho da puta. É porque a live também é um pouquinho mais difícil operar, principalmente a operaçãozinha mais curta, mano. Eu tenho que ficar explicando ali. Quando eu tô sozinho, eu só clico, entendeu? Aí eu não preciso ficar explicando pra mim mesmo. Mas até eu puxar ali a região. Mas ó, seria uma operaçãozinha extremamente curta, mano. Extremamente curta. Acho que não valeria a pena segurar muito tempo, não, tá? Mas vamos tentar deixar aqui, ó. Vamos deixar tentar deixar uma operaçãozinha de venda aqui pra um scalperzinho, tá? Operaçãozinha curta. Bem curtinha. Pendente. Cadê o limite aqui? Range limit. Dá pra gente deixar daí mais ou menos aqui. Aqui acho que essa 61 ficaria um pouquinho mais interessante, hein? Do que essa 50. Vamos deixar aqui. Qualquer coisa a gente dá pra mim entrar no mercado, tá? Stop loss. Deixaria um stop loss curto, não muito grande aqui, tá? Stop loss aqui, sei lá, uns 400 pontos. 300 pontinhos, 400 pontos. E o alvo aqui da operação daí seria... cadê aqui o take profit? O alvo da operação seria aproximadamente. Que eu tô usando meu monitor aqui, ele é esticado, né? Aí eu tenho que, para fazer a live para vocês aqui, eu tenho que diminuir o tamanho dele, fica muito ruim. Senão vocês não iam enxergar nada. Aí aqui dá para deixar um TPzinho técnico aqui, mais ou menos, ó. Nesse fundo onde ele tá agora, um risco retorno de duas vezes o risco, aproximadamente. Teria a opção de segurar um pouco mais se quisesse, mas acho que aqui ficaria bacana, mais ou menos, tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui. Ajeitar aqui de novo. Mas aqui, lembrando, isso aqui é uma análisezinha só usando time frame curto, um scalperzinho. Não estou utilizando a análise que eu fiz aqui, ó. Uma operação um pouco mais longa nele, tá? Operação mais longa nele, eu acho que precisa de mais confirmação aí para pegar uma venda ou para pegar uma compra, tá? Eu acho que tem que esperar algumas regiões-chave aqui, ó, perder. Principalmente a linha de tendência, essa média, né? Sei lá, perder esse topo aqui agora para compra, que ela deixou tecnicamente uma rejeição forte aqui no time frame de 15 minutos. Então, eu acho que seria mais interessante, beleza? Mas para um scalperzinho, eu acho que aqui fica legal uma vendinha ali, tá? Uma vendinha curta ali de quantos pontinhos vai buscar? Ó, 600 pontinhos, 700 pontinhos, beleza? É que o estilo de operação que eu mais faço hoje são operações um pouquinho mais longas, né? Às vezes eu faço essas operações de scalper aqui, mas a maior parte das operações são um pouquinho mais longas. Então, assim, demora um pouco mais, mano. Demora para entrar, demora para pegar. Não vai ter sempre ali. Não vai ser, vou abrir uma live e vai ter uma entrada muito top ali para entrar. Entendeu? Não é assim que funciona, né? A não ser que tenha uma volatilidade muito grande, daí vai ter muita oportunidade rápida ali, mas no cenário atual aqui, tá meio parado aqui o mercado, né? Aí, voltando aqui no TradingView, o que a gente tem ali então no BTC? Temos então o fundo que ela segurou aqui de novo, como falei, as médias ali. É esperar, mano. Esperar chegar nessas regiões aqui, tá? Ou esperar aqui no BTC no 15 minutos perder essa média aqui. Se perder essa média, a gente pode tentar daí buscar uma venda, né? Até essas regiões aqui de baixo. Vai buscar uma operaçãozinha de 700 pontos, 800 pontos, entendeu? Só que assim, 700, 800 pontos do BTC já é mais do que 780, 700, 800 pontos no ouro, entendeu? Eu digo assim, já é uma operação um pouco mais longa, né? Que você pegaria no ouro. Porque no ouro, para você buscar 800 pontos é muito rápido. No BTC é um pouco mais demoradinho, entendeu? Então, geralmente os meus take aqui no BTC é 1.000 e poucos pontos, 2.000 pontos, né? Mas eu também faço, como eu falei, operações mais rápidas, né? Mas espera aí. Vamos ver o ouro se ele vai pegar a nossa ordem pendente. Ele por enquanto não tá pegando, tá segurando aqui essa desgraça. Mas não tem problema, tá? Se ela não acionar nossa ordem aqui, a gente fica atento com a linha de tendência lá que eu deixei, tá? Que essa linha de tendência de alta dele aqui e a média também. A gente tenta pegar uma venda um pouco mais longa nele. Porque eu acho que se perder essa linha de tendência nele, a gente pode ter um movimento maior de venda nele aí, tá?
No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vim buscar, né, essa região aqui de volta, tá? Perdendo essa região aqui de volta, provavelmente fecha o gap, tá? E o RSI aqui, como eu falei, não está sobrecomprado ainda, mas já está na região de acima, né? E esse indicador aqui do RSI do TradingView, você percebe que tem uma média nele? Essa média é legal, tá? Por exemplo, o preço está acima da média, indo subindo, perdeu a média, geralmente cai, perdeu a média para cima, geralmente sobe, mas não é 100%, porque aqui ele perdeu um pouquinho, daí subiu de volta. Agora consolidou em cima da média e está tocando na média e caindo. Então, assim, tem uma grande possibilidade, tá? De ter um movimento aqui de queda aqui no ouro, né? Por conta do RSI que está aqui nessa região aqui de cima, né? Sei lá, vem buscar pelo menos os 50 aqui do RSI, né? Se ele buscar os 50 do RSI, eu acredito que ele busca aqui pelo menos essa média aqui de 50 períodos, tá? Que seria também essa região de fundo aqui no caso. Mas espera, tá? Espera, 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 espera. Ainda não rompeu. Você vai fazer uma venda aqui agora, tu vai literalmente, né, ficar muito arriscado, porque ela pode subir aqui de novo, te dar stop. E se fazer uma compra aqui agora mais longa, né, tecnicamente daria, tá? Eu acho que daria, mas daí, tipo, vendo o RSI do jeito que ele tá aqui, vendo o movimento que já teve de alta, eu não sei, eu acho que não fica legal não, hein? Mas ontem, por exemplo, daria para ter trabalhado com a compra. É que eu não imaginei que a gente ia ter um movimento de alta. Me pegou desprevenido. Tipo assim, achei que ia poder ter uma altinha nele, né? Mas não uma alta igual teve, tipo, reta, sabe? Mas, como eu falei, né? Estamos em fase de acumulação aqui agora. Vamos ver se a gente perde essa linha de tendência, perde essa média, faz um pullback e cai. A gente tenta pegar uma operaçãozinha interessante, que daria uma operaçãozinha legal, mano, de venda aqui. Vamos supor que a gente pega uma venda nessa região aqui, tá? A gente colocaria aqui um stop de uns 1.000 pontos, 1.100 pontos, e botaria um alvo aqui de no mínimo, né? Aqui nesse último fundo. Cadê? Aqui, de uns 2.000 pontos, tá? Era mais ou menos isso. Se quiser daí tentar entrar com um stop mais curto aqui, daria para entrar. Um stopzinho aqui menor, né? Aqui, ó. Ah, quero entrar com stop menor, sei lá, coloca stop de 700 pontos, 600 pontos. Mas, obviamente, a, a probabilidade de ganhar com stop um pouco maior é maior, né? Por conta do movimento que ele pode fazer. Aí dependeria do movimento que ele fazer vai fazer após o rompimento dessa região. Se entrar vendido daí no pullback aqui, né? Qual que é a ideia aqui agora? É isso aqui. Ó, vamos aguardar aí. Mais ou menos esse movimento. Ô, cacete. Tem mais ou menos essa ideia aqui. Mais ou menos isso. Tá? E para compra, como eu falei, né? Eu acho que só vale a pena se confirmar um rompimento aqui bom aqui. Tá? Se confirmar um rompimento bom aqui, daí a gente compra, vai na compra. Mas enquanto não perder isso aí, acho que não compensa não. Porque ele já subiu bastante, tá? O BTC, eu acho que ainda compensa, né, comprar ele. Não agora, né? Também não compensaria comprar agora aí. Acho que não faz sentido fazer uma compra nesse topo que ele fez agora, não. Eu acho que seria sentido só se ele cair, né? E também, mesma coisa com o ouro também, na verdade, ó. Só compensaria trabalhar com a compra nele agora, se ele não cair, não entrar comprado, se ele perder esse último topo aqui com força, tá? No melhor dos casos, né? Eu acho que seria mais interessante as compras daquelas regiões que eu deixei traçado ali para vocês ali no outro nível. A venda também daria um estilo parecido com a venda ali do ouro, tá? Que seria meio que um movimento de pullback nessa consolidação. Mas, como eu falei, eu acho que o BTC está um pouquinho mais enviesado aqui para compra, tá? Eu acho que se o BTC cair, ele não vai cair tanto, não. Vai cair um pouco menos. Tipo, proporcional ao BTC, né? A queda que ele vai fazer. Mas vamos olhar o ouro aí. Dá uma olhada, dá uma olhada. Querendo romper. A ordem pendente que eu deixei ali não vai acionar, provavelmente agora. Ainda não, deixa ela aberta ainda, porque não perdeu o fundo aqui, o último fundo. Deixa a ordem pendente ali ainda, por enquanto, tá? Ela teria que subir 1.000 pontos pra acionar ela lá. Aqui pegou uma vendinha na abertura e fez a boa. Paciência agora, esperar. Acerta pips, cadê? Ó o Iene, hein? O Iene tá indo devagarzinho, mas tá cancelando o pullback aparentemente, né?
Então ele está cancelando aqui o movimento de pullback a princípio. Temos esse fundo como eu falei ali para vocês. No H1 a vela ainda não fechou acima. Temos uma linhazinha de tendência. Acho que se perder essa linha de tendência que ela se formou aqui agora, galera, eu acho que é uma boa compra, hein? Eu acho que pode ser uma boa compra aqui no Iene. Olha só, olha, tá rompendo, mano. Tipo assim, é um pouquinho difícil aqui, porque a gente não tá em topo, então eu não vou estar entrando no topo aqui, porque o topo tá aqui nessa região aqui de cima. Ou aqui, né? Mas querendo ou não, é após um movimento de alta. Então o que pode acontecer aqui agora? Pode ser que ele faça uma quedinha, ele faça esse rompimento, faça uma quedinha, aí aqui seria o ponto-chave, bonito, que seria a melhor taxa possível daí. Aí você compra aqui, tenta pegar um movimento de alta, dá para deixar um stop loss, um TP menor, uma pressãozinha menor aqui em cima e um stop loss aqui. Ou você deixa o TP grandão lá acima daquele topo lá de trás, daí, que seria aqui em cima, né? Daí seria a operação mais, provavelmente para swing daí. Provavelmente ficaria mais com o dia aberto. Mas dá para ficar atento no iene aí, hein, galera. Vamos ver aí. Vamos ver se ela vai fazer esse movimentinho de pullback que eu falei ali, tá? Qualquer coisa a gente entra no próprio iene aí. Já subiu quantos pontos aqui da abertura? Subimos 124 pontos. Tá com baixa volatilidade, tá? A gente tá com baixa volatilidade, mas é uma região interessante aqui para ficar atento, né? Para ficar de olho. Então, ó, o que eu peguei aqui também, que é interessante também. Peguei esse fundo aqui e esse fundo aqui. Então, eu criei o quê aqui? Criei uma zona, tá vendo? Então, talvez se o preço romper essa região aqui de cima e fazer isso daqui, ó, vamos supor que ele rompe e faz isso aqui. Aqui eu posso entrar, porque ainda é uma zona, entendeu? Fica atento nele aí. Vou ficar de olho nele. BTC, por enquanto, nada ainda. E o ouro, como é que tá? Ó, o ouro tá o que tá mais movimentando agora. Vamos ver se ele vai romper, hein? Se ele romper, a gente espera, tá? A gente espera aquele movimento que eu falei ali. Sem pressa. O certo seria perder a média, tá? Mas seria perder a média aqui dele, tá? Eu acho que o correto seria perder a média aqui, pelo menos os 5 minutos, porque o fundo tá aqui. Só que a linha de tendência tá aqui, tá? E se a gente tentar pegar um pullback daí aqui, cara, vai ficar feio a taxa. Eu acho que compensa a gente tentar arriscar uma venda nele antes de perder a média, tá? Pelo movimento que ele tá fazendo, beleza? Então vamos ver, ó. Se ele, como eu falei, se a gente perder aqui essa linha de tendência que eu puxei ali e perder esses fundos aqui de cima, a gente entra aqui em cima, beleza? Ainda não. A zona mais interessante para compra mais longa seria aqui, mano. Essa região aqui de baixo, aqui das 92 mil dólares. Seria top. Se ela tiver uma queda forte aqui. Por enquanto, como eu falei, não compensa de fazer nada por enquanto aí não, tá? Aqui no BTC pelo menos. Nenhuma operação acho que mais curta acho que compensaria agora pro movimento lento que ele tá fazendo. E o Iene, fica de olho nele aí, tá? Provavelmente, não sei, acho que vai ser o Iene ou o Ouro que a gente vai pegar uma ordem aqui na live. Vai ser um dos dois. O volume tá baixo aqui nele ainda, tá? No Ouro. Vamos ver se talvez se entrar um volume bom também é um bom filtro para você entender se que vai ser um movimento direcional quando o volume aumenta. Por exemplo, aqui, ó, a gente teve um volume de alta, interessante, né? Depois a gente teve uma correção, mas foi predominante aqui o volume na compra, tá vendo? Que o preço manteve ainda alta. Então, teve um movimento de alta, daí teve um movimento de correção. Se o volume for forte, o preço tende a continuidade daquele movimento, né? Mas nem sempre. Nem sempre, só porque teve um volume ali que o preço vai continuar caindo ou subindo. Mas é um filtro a mais para você olhar. Não é gatilho de entrada para minhas operações em si, mas eu deixo ali para olhar, principalmente lá no TradingView.
No TradingView não, perdão. No MetaTrader do celular. É, a operação aqui tá rolando ainda no BTC, enquanto no fundo. Calma, galera. Paciência, espera. Às vezes, você quer dizer é chato às vezes, mas tem que ter paciência. 1, 2, 3, 4, 5. É, vai ser vários toques nessa região também, hein? Eu acho que a gente vai ter um movimento, hein? Tananana. A princípio, tá perdendo a linha de tendência nos 5 minutos, tá? Deixa eu ver no 15. No 15 também, mas não fechou a vela do 15 minutos ainda. Mas a princípio, tá perdendo a linha de tendência ali que eu puxei, tá? Essa linha de tendência aqui no caso. E a média tá um pouquinho, né? Aqui para baixo no 15 minutos. A média dos 5 tá um pouco mais para baixo. A do 15 tá um pouquinho mais para cima ali, a de 50. Esse aqui é de 200, né? Essa é a média de 200 no 5 minutos. É média de 50 simples e 200 simples. Tá, vamos lá. Rompendo. Calma. Tá uma confirmação, tá? Daria para tentar usar o time frame do M1 aqui para dar um gatilho? Daria. Quantos pontos? 300 pontos. É, dá pra gente. Dá pra tentar arriscar aqui. Ó lá. Ó, olha só. Vamos ir nele ali pra gente ver o que ele tá fazendo. Deixa eu ver aqui no M1. Ó, já deu uma quedinha já. Ai, tinha que ter vendido. Se fosse vender, tinha que ter pegado muito rápido aqui. Aqui, ó, querendo ou não, essa velhinha do M1 aí já foi 105, 149 pontos, entendeu? Mas vamos esperar ali, ó. Essa regiãozinha aqui de cima. Talvez se ela chegar naquela regiãozinha aqui de cima do M1, a gente tenta vender daí, tá? A gente tenta ficar posicionado pra ver se ele vai perder o fundo aqui. Porque como eu falei, cara, o ouro, olha isso, mano. Tipo aqui, quase nada do gráfico. Já é esses 500 pontos, entendeu? 500, 600 pontos. Então por isso que é um pouquinho mais complexo, ó. Tá rompendo agora. Deveria ter ido no meu sentido ali, será? Não, ainda bem que não. Calma. Não rompeu, rejeitou a princípio ali, mas vamos ver se ele toca aqui em cima agora e cai de volta, que pode acontecer isso, tá? Vamos esperar ela subir mais um pouquinho ali pra cima. A gente vai usar a base dos 5 minutos e M1 ali só, beleza? Talvez a gente deixe até um stop, um TP não muito grande, talvez na operação. Os 5 minutos não tá no sobrecompra, no sobrevenda ainda, tá? Então tem margem para cair mais um pouco, e os 5 minutos tá no meio aqui ainda, então ele pode vir pro 30 novamente. Vamos ver, vamos ver. Mais um pouco, mais um pouco. Não vou deixar o ordem Benite aqui, tá? Vou deixar aqui a mercado mesmo. O lotezinho, vou deixar 0,10 mesmo. Só pra ver com vocês. Ah, seria mais ou menos aqui. Calma aí, não entra, tá? Espera eu confirmar. Fica posicionado aí. E fica atento com o stop que você vai riscar, né? E com o clique ali, porque tem que ser rápido. Ó, foi na região ali, hein? Ó, eu posicionei, tá? Posicionei a mercado ali, a região. Stop. Vai ficar um stopzinho não muito grande aqui, tá? Com stop aqui de aproximadamente uns 500 pontinhos, beleza? E vamos tentar ver se ele vai fazer esse rompimento aí nessa região de baixo, tá? Meu TP, cadê meu TP? Cadê meu TP? Cadê meu TP? Essa região aqui. Aproximadamente, beleza? Seria aqui então TP nessa região aqui. Então seria um alvo mais ou menos aqui de 1.400 pontos. Dá para sair com 1.000 pontos aqui também. Se quiser deixar um TP menor aqui de duas vezes o risco, ou 1,5 vezes o risco, dá para deixar também. Que aqui é o fundo, né? Tem um fundo aqui também nessa região aqui. Então ele pode bater aqui e voltar a subir. Então quanto maior o TP que for deixar aqui, mais difícil fica a operação no caso, né? Também foi uma operação que eu estou usando só uma base aqui no time frame curto. Estou usando ali por cima ali o movimento de queda dele, né?
desse movimento que ele fez da linha de tendência ali, mas a gente está com a base no time frame curto entrando só. Então pode ter muita movimentação aí. Eu vou deixar um pouquinho aqui, tá? Mas depois eu fecho a mercado mesmo, tá? Vocês podem deixar um TP maior e conforme o preço vai caindo, daí você fecha mercado, entendeu? Você fecha mercado, não tem problema não, tá? Não tem problema não. Vamos ver se a gente vai manter aí o movimento dele agora. A gente precisaria de mais uma quedinha agora para confirmar esse rompimento e vir buscar pelo menos, como eu falei, ó, a média aqui dos 5 minutos, no caso, né? Que é do 15 ele meio que chegou ali nela, né? Sei lá, meio que se chegar aqui a média dos 5 dos 200 dos 5 ele cairia mais 700 pontinhos, né? E o RSI daí chegaria aqui próximo do 30, tá? Ver se ele vai. Precisa de um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de força. Ó, ele vai chegar de novo nessas regiões aqui. Essas regiões aqui vai ser um pouquinho chato. Como vocês viram, a rejeição que teve aqui foi uma rejeiçãozinha chata, né? Mas eu acho que se ela perder, a gente tem um ralizinho até essa região aqui de baixo. Mas pode ser que ela suba, venha mais um pouquinho para cima aqui também e tal. Caia um pouquinho mais para cima. Tem que ficar muito atento aqui, porque é uma operação, né, para sair meio que rápido, dependendo de como ela vir, tá? Ou depois trava no 0 a 0, né? Beleza. Tá. Vamos testar de novo o fundo ali. Seria importante perder agora isso aqui, cara. Seria importantíssimo perder. Senão ela pode rejeitar de novo e voltar a subir. Tem que perder. Vamos ver se entra um volume maior de compra aqui, de venda. Tem que perder. Pelo menos esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui tem que perder. Se perder aqui, a gente trava no 0 a 0 e deixa, tá? Se perder aqui, agora a gente trava no 0 a 0 e deixa. Vamos ver. Perde, 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 perde. Ah, ele não quer perder, hein? Tem que perder. Risquei US$ 51, ela bateu US$ 50 aqui, ou seja, já caiu meio que. Caiu literalmente em 1 minuto, ela caiu 461 pontos, mano. É loucura. Mas, vamos ver. Se ela perder aqui, trava no 0 a 0, tá? E deixa. É bom ela dar uma olhadinha aqui pra baixo. Mas tá difícil. Vai ser top Y. Olha só o Esteja top Y, pessoal. Fez lá, ó. Fez lá o movimento. Foi certinho lá, ó. Subiu 100 pontos aí já, daria pra ter entrado. Ó, se quiser entrar no iene aí, tá? Dá pra entrar. Você pode pegar uma. Deixa um estoque maior, obviamente. Eu vou fazer uma operação no iene aqui, tá? Vou fazer uma operaçãozinha no iene aqui. Fazer uma compra no iene. A mercado, tá? Com 0,50 aqui. Colocar um stop loss aqui, mais ou menos, abaixo ali desse movimento. É um stopzinho um pouquinho maior aqui, tecnicamente, tá? E vou deixar daí um TP lá em cima, tá? Vou deixar essa operação aberta aqui no EC Tapitos, beleza? Que vai ser naquele topo maior lá. Se você quiser deixar um stop loss menor, você deixa o stop loss menor nele, né? E coloca um TP menor se quiser. Eu vou deixar nesse formato aqui, que era aquela região que eu quero, que é esse topo aqui de cima, mais ou menos aqui. E o stop loss eu vou deixar abaixo desse fundo, pelo menos esse fundo aqui. Mas se você quiser deixar um stop loss aqui, você pode deixar também, entendeu? Mas eu vou deixar mais ou menos, não vou mexer nele não, deixa ali. Deixa eu ver aqui o ouro, saí do ouro, ainda não perdeu o fundinho, mas entrei no E nele também, tá? Ela fez exatamente o movimento lá. E como ela não tá com uma volatilidade muito, muito, muito grande, tá? Então beleza, entrei. O importante é que ele cancele o pullback que ele tava fazendo, entendeu? E aparentemente tá cancelando o pullback, tá? Então por isso que eu comprei aí, coloquei o stop ali e deixei, deixar. Vamos ver se o ourinho vai a nosso favor aí.
Tá um pouquinho arriscado aqui, tá? Tá um pouquinho arriscado. Não sei, galera. Não sei se a gente trava no 0 a 0 isso aqui, porque testou uma, duas, três vezes aqui a região, tá? Vamos ver aqui agora se ela vai tentar de novo. Quando a gente trava no 0 a 0 aqui, porque, como eu falei, né? Foi uma operação curtíssima aqui no caso, no sentido. Curtida no sentido do caso que não fez exatamente o que precisava fazer, né? Eu meio que adiantei um pouco a ordem, né? Ela não perdeu ainda a média lá, o correto era perder a média. Então eu utilizei só o movimento ali do rompimentinho, né? Ó, e ela tá querendo voltar de novo pra cima. Eu vou travar no 0 a 0 aqui, tá? Se você tá com a contas que tem spread na Xness, você cobre o spread. Então você tem que deixar o stop um pouquinho mais pra cima ali, tá? Que é 11 pontos ali no ouro ou 16 pontos na conta Pro. Porque se você deixar exatamente na taxa que eu entrei aqui, ó, você vai sair antes. Se ela subir mais um pouquinho, você vai sair antes. Deixei no 0 a 0 aí, tá? Se ela voltar, beleza. Daí a gente espera o movimento e pega de novo. Mas não vai ficar pagando pra ver aqui, porque ela meio que já deu o risco da minha operação, né? Ela deu aqui US$ 50. Já risquei US$ 50, já deu US$ 50. Tá vindo 0 a 0. Beleza? Se ela romper aqui agora pra cima ali e me tirar, beleza, não tem problema. Não vou perder nada, pelo menos, tá? Iene. Beleza. Aqui se fosse um pouquinho aqui embaixo, aqui daria pra ter até entrado com um lotinho um pouquinho maior aqui no iene. Mas perceba, ó, que é bem diferente operar iene, por exemplo, do que operar o SHA USD, tá? O iene, ó, 0,50 de lote aqui, tá vendo? Ó, é bem mais lento, as coisas são flui bem mais lento. Então, assim, tipo, no caso, você pode aumentar um pouco mais o lote no iene, entendeu? Eu entrei com 0,50, no caso. E olha que eu tô arriscando US$ 137. Se eu tivesse arriscando US$ 1.000 ali por operação, poderia arriscar, sei lá, tentado com 4, 5 de lote aqui nele, entendeu? Mas como eu já tô com a minha ordem aqui no BTC aberta, que tá me dando um valor razoável já, eu não vou arriscar mais dinheiro por enquanto não, tá? Eu tenho o risco do BTC cair, eu perder uma boa parte desse dinheiro, então não vale a pena eu arriscar mais grana, entende? Ó, o Shao vindo de novo aí, caindo de novo, vamos ver se agora perde esse fundo de grama aí. Se perder, como eu falei, TP técnico seria mais ou menos essa região aqui, tá? Depois a gente fecha no dedo se ela perder. Deixa eu olhar o chat aqui que eu não olhei, né? Não olhei o chat. Cara, Rafael, não é questão disso, mano. É questão que tem que entender a volatilidade do ativo, cara. Não adianta, tem que entender como que o ativo se comporta, a volatilidade, como é que funciona ali os movimentos dele. Então, por isso que eu falo que opere em poucos ativos, não fique com muitos ativos, entende? E também é ciclos também, vai ter ciclos que você vai ganhar muito dinheiro ali operando um ativo, vai ter ciclos que vai estar ruim operando um ativo, entendeu? O mercado fechou para mim, como assim fechou para você? Não entendi. Bom, mano, você tá na análise FiMate, você tá fazendo análise FiMate errado, porque pelo que eu sei, você não poderia vender aqui não, cara, porque teria que perder esse canal aqui para depois você trabalhar com venda. Então você já tá fazendo a estratégia de uma maneira errada, entendeu? Você teria que esperar perder um canal aqui, perder outro canal aqui embaixo, depois a sua venda, o seu stop teria que ficar acima do canal acima, então o stop fica muito grande, entende? Mas no caso aí, né, de acordo com o canal, ele estaria vendendo errado. Você teria que esperar perder, confirmar o rompimento e esperar confirmar o rompimento do canal abaixo, né? São dois canais que você precisa confirmar o rompimento. Aí tá rejeitando ainda, hein? Xarope, coisa chata. A taxa foi boa, mano. A taxa foi sacana aí, foi boa. A taxa do clique foi muito boa no M1. Se fosse pior, a taxa já tinha estopado no 0 a 0. Mano, mas. Não, mas então, mano, então aí é a coisa. Ó, eu vou falar pra vocês, eu fiz o curso com o Marcelo Ferreira em 2017. Então ele mudou totalmente o que ele ensinou, mano. Mudou totalmente. Vai ter que mudar também. É, eu não vou entrar, não vou entrar nesse assunto aqui, não. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, não. Não quero entrar nesse assunto aqui, não. Tirou. Saíram 0 a 0. 30, 30,
0,30 centavos de lucro. Saindo 0 a 0, não faz nada aí agora, não adianta vender de novo aí. A ideia era pegar o movimento do rompimento, buscar pelo menos essa zona aqui de baixo, não fez, não veio. E tentou várias vezes, hein? Tentou várias vezes aqui no M1. Tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Testou uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes praticamente em sequência no M1 e não rompeu. Compensa vender de novo aqui agora? Não, certo? Deixa eu dar uma olhada no Iene, beleza, o Iene tá posicionado aí, tá legalzinho. Como eu falei, alguém entrou no Iene aí ou só entraram no ouro ali? O que acontece, mano? Você faz uma análise ali, ó, porque assim, ó, tem dois tipos de análise. Mano, ó, presta atenção. Quando você faz uma análise com risco-retorno Y de duas vezes, e você arrisca, sei lá, dou um exemplo, ó. Dou um exemplo olhando no gráfico, só pra você entender o que eu tô querendo dizer, quer ver? Por exemplo, aqui, arrisquei US$ 187 para ganhar 265, tá? Se eu deixasse meu TP aqui, ó, beleza, ia arriscar US$ 35 para ganhar 137. Ou meu TP aqui, ó, US$ 101 para ganhar 137. Qual que é a probabilidade do preço vir aqui do que vir aqui em cima? Obviamente é do que ele vir aqui, entenderam? Então, assim, às vezes, né, a galera também é dois extremos, mano. A galera se ilude com dois extremos. Vocês se iludem com o extremo de uma taxa de acerto absurdamente alta, um risco retorno absurdamente alto, que você vai arriscar 10 e vai ganhar 100 nas operações, né? Que é a galera que fala muito da SMC bate na tecla de vocês, que vão arriscar 100, US$ 10 vai ganhar 100, 150 por operação, tá? Isso é, na prática, mano, não vai conseguir, tá? Não funciona assim. E outro ponto é o cara que literalmente tem uma taxa de acerto alta, ganha bastante, mas, cara, o risco-retorno é negativo da operação. Entendeu? Obviamente, o risco-retorno. Saísse da mesma operação com 50%, né, do que eu arrisco, por exemplo, risquei 10 e saio com 5 de lucro, obviamente eu vou acertar muito mais operação, cara. Então, assim, eu acho que o segredo, cara, é sempre você manter um equilíbrio, sabe, entre o risco-retorno e o que você tá. E a taxa de acerto, entendeu? Eu acho que é muito importante você ter esse equilíbrio. E aí vem a parte do ativo, mano. Você tem que, por isso que eu falo, opere poucos ativos, entenda o ativo, foca no ativo ali, como é que você tá operando o ativo. Por exemplo, essa operação aqui do BTC, ó, essa operação aqui do BTC, eu risquei nela US$ 1.300, aproximadamente US$ 1.200, né? Ela me deu um risco retorno aqui muito bom, tá? Me deu um risco retorno muito bom. Só que eu entrei com 1,50 de lote. Daí aqui nesse primeiro topo eu zerei 0,50. Aí eu peguei mais operações aqui e fui pegando outras operações. Então, ou seja, dessa operação que tá me dando US$ 6.600, eu já liquidei 3.200. Eu já tirei esse dinheiro. Esse dinheiro eu não perco mais, entendeu? Então, assim, se eu contabilizar agora essa operação, né, eu vou ter um risco aqui na operação, eu já mantive na minha cabeça aqui, se ela perder os 50% da FIBO, talvez eu zere, daí com mais uns 2.000 e poucos dólares, 3.000, somando o que eu já realizei, 5.000 e poucos dólares, arrisquei quantos? 1.200, e vou sair com 5.000. Agora, se ela manter o movimento de alta, eu vou ganhar mais, mas aí é uma aposta que eu tô fazendo, entendeu? Não tem nada a ver com o tipo de operacional que você vai seguir certinho. É porque como eu peguei uma taxa muito boa em um fundo, né? E o preço foi direto, aí eu tive o luxo, né, de me manter na operação ali. Beleza? Algo que eu não consegui fazer na prata aquele dia. Se eu tivesse segurado uma operação na prata, na venda, no topo lá, eu teria pegado puta de um dinheiro também, entendeu? Só que eu fiquei com medo, zerei e já era, entendeu? Então, e eu também tinha perdido na sexta-feira aquele dia lá, tinha tomado uma porrada que eu risquei um valor que eu não costumo arriscar nas minhas operações, né? Mas vamos voltar aqui para nossa análise. Então, o ourinho ficou chatinho, né? Ficou chatinho, o ourinho aí, consolidou de novo, foi de novo. Como eu falei, essa região tá uma região chatinha também, né? É uma região chatinha isso aqui, é um fundinho chato, é uma região xarope, tá? Dá pra, como eu falei, manter aquela ordem ali, como eu falei, da Fibonacci que eu tinha traçado lá, que era uma operaçãozinha mais curta, que eu tinha usado o M1, como teve mais movimento agora, o movimento vai se
o movimento vai aumentando as velas, né? Então vai aumentando o time frame ali do que eu tava olhando. Então talvez aqui ela suba aqui agora, o RSI vai subindo junto, né? E talvez nessa região pode ser uma entrada boa para venda, entenderam? Agora, no caso. Eu acho que não compensa mais arriscar venda nesse fundo aí. A gente tentou pegar aqui, tentei pegar aqui, né? Nessa região aqui, no caso, né? O preço não perdeu, voltou. Então eu acho que agora seria interessante esperar, talvez ele subir de novo aqui nessa região, né? E tentar pegar aqui, deixar uma ordem de venda aqui, beleza? Aí aqui eu não colocaria aí um TP, por exemplo, abaixo desses fundos, entendeu? Eu não botaria. Para mim garantir o lucro, faria o que aqui? Pegaria uma operação de venda, botaria aqui nessa região aqui de cima, posicionaria um stop loss pelo menos aqui de uns 500, 600 pontos acima da 61,8 e colocaria um TP próximo desses fundos aqui, tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui que eu faria aqui. Ah, mas quero um risco retorno um pouco melhor. Aí você pode diminuir o stop loss aqui um pouquinho perto da 61,8, mas tem o risco dela pegar a 61,8 e cair. Ou você não entrar na 50 e deixar só para entrar aqui em cima. Aí aqui você pode deixar um stop menor, dei um alvo maior aqui no caso. Mais ou menos essa ideia. Aí ficaria um risco retorno grande, né? Mas com probabilidade de dar certo menor, entendeu? Quanto maior o risco retorno na operação, menor a probabilidade que você tem de ganhar ela. Isso é um fato, tá? Porque o que acontece? Daí tem a variável que é o seguinte: a variável é o quê? O preço pode bater aqui, subir aqui e fazer isso aqui, né? Mas, como você vai pegar na última região aqui, que seria a 61,8, né? Seria uma probabilidade maior do que você entrar na 50 e deixar um stop loss aqui, né? E colocar um stop curto aqui no caso. Eu seguiria o padrãozinho aqui. Ganharia menos o risco retorno? Ganharia menos. Mas a probabilidade de ganhar a operação estaria a meu favor, entendeu? Vamos deixar aí, ó, vamos ver. Vamos ver se ela retesta essa região de volta aqui. Por enquanto, não vou fazer nada nele aí. Dá uma olhada aqui novamente no iene, como é que tá rolando aí. O iene tá meio paradinho também, não tá movimentando muito também, né? É como eu falei, pode ter um momento de queda de novo nele aí agora, mas enquanto ele estiver acima dessa região aqui, eu acho que tá, acho que vale a pena segurar, não tem muito segredo não, tá? Tá acima do pullback, aparentemente a gente perdeu a zona do pullback, ó. A gente colocar aqui no H1, a zona do pullback de baixa seria mais ou menos nessa região aqui, né? A vela do H1 tá fechando acima, podemos vir uma vela de venda aqui na próxima vela do H1 fazer isso, pode fazer isso, mas o stop loss tá lá embaixo, então fica tranquilo aqui, se ele for realmente subir, um stop loss aqui, tá? Acho que assim, acho que é difícil, se ele for subir, ele fazer isso daqui, tá vendo? De novo nesse fundo aqui, acima dessa região. Porque se ele vir cair aqui, provavelmente ele deve fazer isso aqui, entendeu? Mas eu vou manter essa ordem do iene aí, tá? US$ 265, tô arriscando não. Bom, já vai pra quarta vela aí do 15 minutos consolidada no ouro. Chatinho, chatinho, chatinho. BTC tá como? BTC tá caindo, mas deixa eu ver aqui, dar uma olhada no BTC. 700 pontos ele caiu aqui. Daqui até aqui em cima a gente já caiu 1.184, é um pouco razoável. Deixa eu ver aqui o RSI dele, como é que tá? Nossa, eu pesquisei RSI ali em cima, nada a ver. RSI do BTC, estamos. Como é que o BTC? Tá, então, quedinha aí. Ó, o H1 ainda não tá, nem no 50 ainda. A gente tem aqui uma possível aqui, linha de tendência no H1 dele, do RSI aqui, mas não significa muita coisa também, uma linha de tendência no RSI, tá? Às vezes é bom você traçar só para ter uma base. Falei, acho que a região mais interessante para compra seria nessa zona aqui de baixo, tá? Uma compra assim mais longa, para buscar os 97, como eu falei lá, que era a zona dos 97. Eu acho que essa região aqui seria mais interessante, tá? A venda nele, acho que sim, talvez se ele fizer um pullback nessa região aqui agora, dá para tentar buscar uma venda nele. Seria mais ou menos parecido com o ouro ali, só que o ouro não rompeu, né? Ali nos 5 minutos, o último fundo. O BTC aparentemente está rompendo, mas é meio lento, né?
Mas pode sim, pode, dá pra tentar buscar uma venda mais ou menos nesse movimento aqui, tá? Ah, subiu aqui, vende aqui, coloca um stop loss acima dessa média e coloca um TP aqui mais ou menos, entendeu? Essa região aqui, acho que são as duas operações, zonas mais interessantes para compra dele, no caso dele. Eu preferia, acho que essa região aqui de baixo, 92, tá? 92.200. Que o RSI do H1 provavelmente ficaria próximo dos níveis de sobrevenda. E se o preço está no nível de sobrevenda, numa tendência de alta que ele está fazendo, a probabilidade que continue subindo. Igual o ouro fez aí nos efeitos parabólicos dele nas altas, né? Cadê? Ah, meio lentinho, 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 ourinho. Vamos deixar a ordem pendente lá no ouro, então? Vamos deixar a ordem pendente lá. Então, a ideia do ouro aqui seria uma operaçãozinha curta, né? Como eu falei para vocês. Dá para segurar, né? Para buscar aqui aquela região de baixo aqui? Dá, mas ela teria que romper isso daqui. Como eu falei, ficaria mais arriscado. Se ela segurar essa região aqui de cima, né? Que eu tô olhando. Então, vamos puxar aqui a Fibonacci. Último fundinho aqui. Região aqui de cima, tá? Seria mais ou menos nesta zona aqui. Seria mais ou menos dentro dessa região aqui, tá? Vamos posicionar aqui a ordem pendente, venda pendente, tá? Da limite, mais ou menos aqui. Então seria mais ou menos essa ideia aqui no ouro, tá? Seria esperar ele vir testar de novo essa região aqui. Eu vou deixar na 50 aqui, tá? Praticamente aqui na 50. Um pouquinho abaixo aqui da 50 eu vou deixar. E o stop um pouquinho acima da 61.8 aqui no caso. Beleza? O TP da operação, eu deixaria daí um TP mais ou menos nesses fundos aqui. Aqui ficaria um risco retorno de duas vezes, mais ou menos, tá? Ficaria um risco retorno um pouco menor que duas vezes. Mas como eu falei, se você quiser deixar um stop menor, você pode deixar aqui. Eu vou deixar aqui, tá? Mas se quiser, você pode deixar. Então seria mais ou menos essa ordem que eu vou deixar no ouro aí. Seria mais ou menos essa ideia, tá? Que ele tenha um repique aqui agora e faça isso. Ah, Gabi, mas se ele perder aqui agora a região que a gente queria de fundo, beleza, a gente tenta trabalhar daí seguindo o movimento. Só que daí ficaria um pouquinho ruim, né? Porque daí ela teria mais um fundo aqui. Aí eu acho que seria mais interessante esperar o quê? Esperar aquele movimento que eu falei lá, ó, que ela perder a média do 15 minutos. Ó, perder essa média do 15 minutos. Por exemplo, vamos supor que aqui no 15 minutos, ou daí você olha no 5 minutos também. Ele perde isso aqui e faz isso aqui, aí você pode entrar aqui daí na venda. Só que assim, demoraria, né? Vamos supor que cai uma vela do 15 minutos aqui agora, demore mais uma, duas velas, dê mais uma vela para subir, aí consolida aqui, aí sobe mais um pouquinho, sei lá, uma hora e meia, um exemplo. Não daria como a gente deixar uma hora pendente nesse movimento aqui. Esse movimento aqui só daria para entrar mercado ou quando o preço estivesse abaixo aqui. Se o preço estiver abaixo, desse deixa uma ordem pendente aqui de venda. Porque como que eu vou deixar uma ordem pendente aqui, sendo que o preço não confirmou o movimento, entendeu? Mas seria mais ou menos essa ideia no ouro, tá, galera? Vamos ver se vai vindar. Essa operaçãozinha aí. Se quiser deixar para mais uma operação mais longa, você pode deixar. Né, na análise seria a margem para ela cair mais. Mas como eu falei, ela pode fazer aquilo que eu sempre faço. Sempre faço, sempre falo. Ela, vamos supor que a gente venda aqui, cai bonitinho, pá. Aí vem aqui e faz isso aqui. Daí, aí, tipo, você vai perder o lucro da sua operação aqui. Agora, se a base da sua operação não, vai ser uma operação que eu tô acreditando que ele vai buscar de novo os fundos aqui, não importa, ele pode ficar positivo, pode voltar contra, e vou manter, beleza? Aí tu mantém a ordem aberta, igual o que eu tô fazendo no BTC ali, tá? Mas entenda que você sacrifica daí a operação, né, que você tá olhando ali no TP técnico. A não ser que o seu TP técnico for lá embaixo. Mas é paciência, esperar essa regiãozinha aqui, como eu falei ali de cima. Aqui, essa regiãozinha de 50 aqui. Agora no caso, né? O iene tá aberto, tá? Vocês entraram no iene aí, vou deixar aberto o iene. Como eu falei, eu tô confiante no iene aqui, tá, cara? Bastante confiante aqui no iene. Vou manter ele aberto aí, não vou fechar. A operação ela tá com 442 pontos de stop loss, como eu falei, né? Daria para deixar um stop loss menor, se você quisesse. Se quiser deixar um stop loss aqui, sei lá, de 300 pontos, 200 e poucos pontos, dá para deixar,
tá? Aí você pode até diminuir daí esse TP aqui, você pode deixar um TP menor aqui, ó. Vamos supor que você deixa aqui, sei lá, deixei 200 e poucos pontos, 100 e poucos dólares aqui de risco, e vou riscar, vou ganhar 100 e pouco, 160 dólares aqui nessa região de topo aqui em cima. Dá pra fazer também, tá? Eu deixei aqui, né, porque para me evitar, né, algum tipo de movimento maluco que ele pode ter aqui, fazer isso aqui. Mas, aí depende de cada um de vocês também, né? Obviamente, minha operação vai demorar mais do que uma operação com stop menor. Por quê? Porque o meu alvo tá maior. Tá? Mas ele tá maior proporcional ao que eu tô riscando, entendeu? Então, eu tô riscando 137 para ganhar 265. Ourinho, 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 ourinho. Beleza, aqui. E o BTC de novo. Bom, o BTC tá fazendo a quedinha dele aí. Ah, eu não tô puxando aqui. Tá dentro do padrão ainda. Normal esse movimento dele. Ser muito desespero. Tá normal. Tá normalzíssimo. Falei, fiquem de olho nessa região aqui, tá? Provavelmente eu não vou estar aqui na live mais se ela chegar aqui. Mas se ela chegar nessas zonas aqui, ó. Aqui eu acho que vai estar muito, muito bom. Dá pra até, se quiser, deixar uma ordem pendente naquela região de compra aqui embaixo, ó. Na 92.400 aproximadamente. Vocês podem deixar uma ordem de compra posicionado lá. Seria aqui na 92.400, tá? Cadê? Mais ou menos essa região aqui. Essa zona aqui aproximadamente, tá? Você pode deixar uma ordem de compra aqui. Aí aqui, o que eu recomendaria era deixar um stop loss mais ou menos aqui, abaixo desses últimos fundos, no mínimo, tá? Aqui um stop loss de uns 900 mil pontos. Aí o TP, como eu falei para vocês, vocês deixam lá na 97, 96 ou 97. Ou se quiser deixar um TP menor, aqui ficaria um TP de 3 vezes o risco, se colocar 1.000 pontos. 3 vezes e meio o risco, ficaria um TP alto. Aqui ficaria na 97, ficaria um TP de 4,6, TP bastante bom. Mas se quiser deixar um TP menor, você pode deixar no topo daí, ficaria um TP de 2 vezes quase que o risco. Ou daí um TP um pouco maior aqui de, sei lá, 2 vezes o risco. Aí vocês escolhem aí, ver qual que faz mais sentido na cabeça de vocês. No psicológico também, né? Tem questão do psicológico também. Ah, Gabi, mas eu quero tentar pegar uma operação de compra nessa região que você falou com stop muito, muito curto. Beleza, você pode tentar. Aí você baixa o time frame do M1, se ela chegar nessa região aqui, você pode engatar uma operação ali que faz no M1. Dá para tentar também, mas como eu falei agora há pouco ali, quanto menor o stop, muito menor o stop, maior o alvo, é menor a chance de você ganhar, né? Isso é probabilidade. Alguma dúvida aí? Vou deixar a ordem pendente ali no BTC. Na verdade, eu não vou deixar pendente, tá? Porque eu não sei se eu vou pegar exatamente naquela região ali. Eu vou deixar, vou falar novamente para vocês aqui as zonas, tá? Aí vocês veem o que vocês fazem aí. Como eu falei, eu acredito que ele vai buscar os 97 ainda, mas pode ser que a gente tenha um movimento mais relevante de queda, tá? E esse movimento relevante pode ser aqui cair mais uns US$ 1.000 aqui de cotação, que seria aqui vir para as 92.200, 92.400. Essa zona aqui, tá? Seria mais ou menos essa zona aqui, beleza? Ou também essa zona aqui também. Aqui isso daí fica um pouquinho mais arriscado, né? Porque daí, como eu falei, a zona de baixo ficaria aberta lá, mas dá para arriscar também aqui nessa região aqui também, tá? Não que não daria para arriscar aqui nessa região também. Dá para até puxar uma linha de tendência aqui, né? Aqui também ia ter uma confluência com uma linha de tendência desse fundo aqui de baixo, tá? Então, sei lá, talvez se quiser trabalhar deixar uma ordem pendente aqui com stop mais ou menos aqui de uns 500 pontos, dá para deixar. E se levar stop, você faz uma outra operação aqui embaixo com um stop um pouco maior daí, porque daí aqui você vai querer pegar um movimento maior no preço, pelo menos até o último topo. Mas são estilos diferentes daí, beleza? Mas fiquem atentos nessas zonas aqui, tá? E principalmente no RSI do BTC. Se o RSI do BTC estourar, principalmente aqui o do H1, né? Começar a cair, 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 vai ser ótimas compras aí, tá? Aí vai ser uma boa região de compra aqui se isso aqui começar a cair com força. Porque, como eu falei, o RSI, quando ele tá em tendência de alta, né? Todas as regiões que ele vai caindo fica forte. A gente pegou uma tendência bem relevante de alta aqui, tá? A gente não tá com aquelas forças vendedoras muito fortes que igual tava tendo nas últimas altas que teve aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Olha essa venda aqui. Olha essa outra. Olha isso aqui. Então, ou seja, ainda 100% esse movimento maior de compra do BTC, beleza?
E o ouro, como eu falei ali pra vocês, é esperar essa operaçãozinha aqui, mais curta, né? Se quiser, como eu falei, deixar maior ela. E esperar esse movimento aqui, mano. Aguardar, ó, fiquem olhando essa região aqui. Vou finalizar a live, daí eu vou ficar de olho nessa região. Se fazer o movimento do rompimento da média e um pullback lá, eu vou entrar vendido, tá? Aí, nessa região ali que eu falei pra vocês, mas por enquanto não fez, né? Foi meio chatinho que o movimento que o ouro fez na live, né? Não teve muito movimento. Depois dessa queda, né? Porque ele caiu aqui, né? Eu não trabalhei com venda aqui porque tinha acabado de abrir, né? E já estava meio que próximo do gap. Então a ideia é que ele fechasse o gap e segurasse ali, mas ele caiu de volta. Aqui no caso, não teve muito o que fazer aqui. Teria a venda aqui no caso, mas agora não tem muito o que fazer nele. Então é isso, tá, galera? Esperar aí, tá? Vou ficar guardando essa venda pendente aqui, tá? Pra ver se ela vai abrir. E o iene tá aberto, tá? O JPY aí tá aberto. Dá uma olhada como que ele tá. O iene tá abertinho aí e vou deixar ele aberto, beleza? Então é isso aí, tá, galera? Qualquer coisa no BTC, no ouro ali, eu aviso pra vocês lá no grupo. Fiquem atentos no aviso, beleza? Valeu pra vocês aí e boa noite pra todo mundo. Valeu! Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu não tinha olhado no chat. Ah, foi mal. Esqueci de novo das bancas. Ó, foi o seguinte, ó. Deixa eu ver como eu vou sortear isso aqui. Ó, pera aí, deixa eu ver como que eu vou sortear isso aqui. Sortear essas contas. Ah, ó, eu vou mentalizar um número aqui de X até um número, tá? E vocês vão tentar adivinhar esse número. Então vai ser do número um ao 100, tá? Então pode se mandar uma mensagem só. Se mandar duas mensagens, eu vou não vou contabilizar. Então quem tá online aqui manda um número só, tá? Do 1 ao 100. Pode mandar. Uma mensagem só. Se ninguém acertar, daí a gente repete. Caraca, acho que eu escolhi o número o número mais difícil, cara, na minha cabeça aqui. Deixa eu ver quantas pessoas me mandou mensagem aqui. 35 mensagens? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 27 pessoas mandou mensagem. Acho que todo mundo mandou os números, né? Ninguém acertou. Por enquanto, ninguém acertou. Beleza. Vou mentalizar outro de novo. Pera aí, não manda ainda. Não manda ainda. Nem pensei no número. Tá, o Safo já mandou. Tá, valendo. Pensei já. Pode mandar. Quem mandou na primeira rodada pode mandar de novo, porque essa aqui é a outra já. Ninguém acertou a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá uma olhada no ouro. Ninguém falou do ouro ali. Olha o ouro. O ouro fez um movimento de queda aí, hein? Caiu aí quantos pontos aqui? Olha lá, já caiu 600 pontinhos. Parece que ninguém acertou de novo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir. Vou diminuir. Léo, é um número só, Léo. Se você mandar dois números na próxima,
Eu não vou contabilizar. É um número só que pode mandar. Eu vou diminuir os números, tá? Acho que um para 100 ficou muito. Como tem 33 pessoas, 35 pessoas aqui, a chance de sair o resultado é 35%, né? Então vai lá. De 1 a 50. 1 a 50. Pera aí. Vai começar agora. 1 a 50. Valendo. Ninguém ainda, hein? Ô, Flávio. Fininho. Um número só, cara. Se você tivesse acertado, eu não ia ganhar. É um número só. Acho que ninguém acertou de novo. O primeiro número era. O primeiro. Ah, tem gente mandando ainda? Alguém tá mandando ainda? Acho que foi, né? Acho que foi, né? Pera aí. Ó, o primeiro número era 49, ninguém mandou. O segundo número era 12, ninguém mandou. E o número que eu escolhi agora era 2, ninguém mandou também. Tá? 1 a 50 novamente, valendo. Caralho. Caralho, que bagulho difícil, mano. Pô, eu não tô. Foi todo mundo? Acho que foi, né? Ninguém acertou de novo? O número era 38, ninguém mandou. Tá. Vamos diminuir. Vai ser ó, não manda nada. Espera aí, não mande nada. Do 1 ao 35. É só abrir o site de sorteio e pedir para sortear o número de 0 a 36. Tá, mas se ele vai sortear o número de 0 Não, eu não mandei ainda, pessoal. Pera aí, não manda. Tá, já conta. Não tem como fazer por site de sorteio. Como é que eu vou saber quem que escolheu o número, mano? Não tem como. Não, ó, vai ser 1 a 35. Vai começar a valer agora. Espera. Deixa eu escolher o número aqui. Vai, um número fácil. Valendo. Não é possível isso, não. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível, porra. Não é possível, mano. Caralho, velho. Ninguém acertou. O número era 30. O número era 30. Fernando Henrique, ó, o Fernando Henrique falou que era 30. Deixa eu ver aqui. Foi abaixo da conversa do coisa aqui. Ah, não, ele acertou, galera. Ele acertou. Foi abaixo ele acertou. Fernando Henrique aí, ó, 30. Foi o número 30 que eu tinha pensado. 30. Me manda mensagem no WhatsApp lá. Vou fazer mais um, tá? Pera aí. 1 a 35, Fernando, você não pode participar agora, tá? Então é 1 a 34. Pera aí. Não, não, não mande nada. Ah, o número de 1 a 34, valendo. Ninguém acertou. O número era 5. 1 a 34 novamente, valendo. Acertou. Acabou. O Lucas Batalha ganhou, 15. Caraca, hein? Mas ele mandou antes, mano. Ele mandou antes. Você mandou 15, o Danilo mandou 15. O Lucas mandou 15. Só que o Lucas Batalha mandou 15 antes no chat ali. Deixa eu só ver se foi o Lucas Batalha que mandou 15 antes.
É, foi. Mandou antes. Eu também, foram mais rápidos. Lucas mandou duas vezes, deixa eu ver aqui. Não, ele mandou uma vez só, pô. Mandou uma vez só. Não, 21, 30. Ah, não, ah, não, ah, não. Mandou. Ah, não, mano. Peraí. 21:37 tu mandou. Peraí, calma aí. 21:37. Depois tu mandou a mensagem às. Ah, não, ele tinha mandado na outra, mano. Era na outra. É, ele mandou na anterior. Não, esse um que ele falou foi no anterior. Foi no anterior. O anterior ninguém falou, ninguém acertou, entendeu? O número era 5 o na anterior, entendeu? Aí por isso que eu falei, a partir de agora, valendo. Me chama no WhatsApp lá, eu vou mandar US$ 50 pra cada um. Beleza? Valeu pra vocês aí. Valeu, falou.